Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta ao The Alpha Room. Hoje nós vamos entrar profundo no mercado imobiliário de alto luxo. 2025 foi um ano bem difícil no Brasil, discutindo o arcabouço fiscal e a taxa Selic a 15% ao ano. Mas uma gestora criada do zero, há 3 anos, levantou 5,2 bilhões em uma única operação, maior IPO de fundo imobiliário da história. Com isso, a JHSF Capital foi de 4,6 bilhões para mais que 10 bilhões sob gestão. E o arquiteto desse modelo está hoje conosco aqui. Vitor co-comandou a gestora que está transformando ativos de luxo em portfólio de investimentos. Vitor, seja bem-vindo ao The Alpha Room. Boa noite, Ricardo. Obrigado pelo convite. Prazer enorme passar aqui os próximos 60 minutos com você. Maravilha, obrigado. Então, Vitor, antes de começar, conta para nós um pouquinho sobre a sua carreira, como é que tudo começou até você chegar aqui na JHSF Capital. Ótimo. Bom, eu sou um profissional apaixonado por investimentos, mais precisamente fundos de investimento, dado que sou parte da indústria desde 2005, ou seja, 22 anos sem interrupções. Eu tive a oportunidade de passar 10 anos no HSBC Global Asset Management, onde aprendi muito sobre mercados tradicionais, especialmente renda fixa e renda variável. Depois eu passei 4 anos no Deutsche Asset Management, onde eu tive a oportunidade de me aprofundar mais sobre os mercados alternativos, mas principalmente investimento passivo, hoje muito conhecido através do veículo chamado ETF. E entre 2018 e 2022, tive a oportunidade de abrir a gestora do Morgan Stanley Investment Management no Brasil, aonde naturalmente eu expandi ainda mais o meu conhecimento para estratégias muito competitivas, especialmente renda variável e mercados alternativos, comandando a distribuição não só para o Brasil, mas para todo o Cone Sul. E aí, em 2024, mais precisamente em abril, eu tive o privilégio de ser convidado para me juntar à JHSF Capital, e de lá para cá, alguns dos sucessos você já comentou. Legal, muito bom. E você tem uma carreira curiosa, porque antes de tudo no mercado financeiro, a gente até divide um hobby muito bom agora, né? Tá em todas as TVs aqui, que é o tênis, né? Então, um esporte muito em crescimento aqui. A minha irmã, inclusive, também virou profissional na época, e você também na época, né? Então, antes de começar no mercado financeiro, você até travou a faculdade para jogar na Europa. Conta um pouquinho sobre essa fase da sua vida e o que ela te ensinou também sobre riscos na vida, na carreira, como você chegou até no mercado financeiro. Ótimo. Minha primeira missão ela foi conquistada. Eu tive o privilégio de passar numa faculdade pública chamada Universidade de São Paulo, no curso de economia da FEA USP. Então, essa parada por um período ela foi relativamente tranquila, porque na minha concepção ela foi bem fundamentada. Eu tinha, por exemplo, muito apoio dos meus pais, eu tinha paixão pelo tênis, e ainda claro tenho, e na verdade também eu tinha condições financeiras para subsidiar a minha carreira, mas com um horizonte pré-determinado. Eu tinha estabelecido um período de 2 anos para me dedicar ao meu sonho. E aí, passado esse período, eu estabeleci meu primeiro stop loss da minha carreira. Não foi fácil, mas eu procurei ser o mais racional possível. Então, meu pensamento foi simples. Eu teria mais 50 e 60 anos de carreira no mercado financeiro versus 10 a 15 adicionais no tênis, sendo que eu já sabia quais eram as minhas limitações técnicas e físicas no tênis, enquanto havia várias outras opcionalidades positivas que eu ainda poderia destravar no mercado financeiro e que poderiam aumentar as minhas vantagens competitivas e, naturalmente, a longevidade na indústria. Muito legal. Inclusive vi você jogar com Del Potro, né? Foi em Uruguai, eu É, acho que você estava jogando com ele. já tive a oportunidade de estar em vários lugares do mundo com esse grande ídolo, Juan Martín del Potro, que eu também tive o privilégio de estar presente na quadra numa final em Campos do Jordão, que foi a sua primeira final de carreira profissional. Ele tinha entre 16 e 17 anos. Ele perdeu, mas ali para o André Sá, mas ali eu já tive a oportunidade de identificar um talento nato e naturalmente ficar mais próximo. As nossas vidas se reencontraram depois de algum tempo, especialmente aqui na JHSF. Então, essa é uma de várias outras experiências imersivas que a gente tem aqui. Eu nunca tinha tido a oportunidade de vivenciar no mercado financeiro voltado à indústria de bancos. Legal. Então a próxima vez a gente marca uma partida aí. Vamos combinar, com certeza.
Perfeito. Então, Vitor, me conta um pouquinho. Você já comentou, você trabalhou Morgan Stanley, na Deutsche, HSBC, todas as instituições bem consolidadas globalmente, né, empresas multinacionais, inclusive. Aí chegou em 2023, a ideia da JHSF é abrir a própria asset, né, a própria gestora, no mercado bem desafiador, né? Juros estavam bem altos ainda, fundos imobiliários estavam num momento de queda. O que te convenceu realmente que essa aposta pode valer a pena para sua carreira? Certeza. Eh, Na minha experiência nessa indústria, eu vi que qualquer gestora de sucesso tem como diferencial um capital intelectual único, ou seja, pessoas. E a oportunidade de trabalhar e ser sócio de um gênio chamado Zeco Auriemo, e também, ao mesmo tempo, trabalhar ao lado de um líder executivo que domina a gestão de empresas de controle familiar, como Augusto Martins, que havia trabalhado por mais de 2 décadas no Banco Alfa junto com o Dr. Aloísio, era uma oportunidade única na carreira profissional. Então eu não podia deixar, com certeza, isso passar. Perfeito. O Zeco, inclusive, foi agora nomeado Person of the Year em 2026, né? Você estava até em Nova York também. Muito legal. Acho que é uma Foi história. espetacular. Foi mesmo, foi mesmo. Aí me conta um pouquinho sobre o segredo da JHSF Capital, né? Então, como eu já mencionei, em 2025 vocês fizeram o maior IPO de um fundo imobiliário, a maior captação de fundo imobiliário que já aconteceu no Brasil. O que foi realmente o trigger nesse movimento para vocês que causou esse sucesso dessa captação? Eu acho que esse fundo de investimento imobiliário, ele basicamente é fruto do que a empresa JHSF já vinha fazendo nas últimas décadas, surpreendendo, transformando, inspirando e, claro, executando. E a gente sabe muito bem que o mercado premia e valoriza a inovação, especialmente quando ela vem acompanhada de consistência e foco na qualidade. E isso tudo em conjunto, naturalmente, gera credibilidade, reputação. E é exatamente, por exemplo, o que as grandes instituições financeiras buscam quando investem. Então, por isso que a gente conseguiu unir o apoio do Itaú, do Bradesco, da XP, nesse produto único, que, como você próprio comentou, foi o maior da história no Brasil de fundos de investimento. Então, naturalmente, essa conquista traz enorme responsabilidade de a gente entregar os resultados esperados, e, naturalmente, com a evolução positiva do produto, do fundo, a gente pode, porventura, pensar em estrutura semelhante em outras operações internacionais que a gente está desenvolvendo aí nesses últimos anos e, claro, no futuro. Perfeito. E me conta um pouquinho, porque vocês atuam num segmento muito específico, né, que é o altíssimo luxo, né, então onde tem, pouquíssima concorrência, então realmente vocês quase têm, eu diria, um monopólio, né. Então os shoppings, por exemplo, o crescimento da JHSF foi em torno de 20%, se não me engano, né, e em paralelo a indústria só subiu 2%, né, então algo que a boca do jacaré é muito forte aí na de vocês, né. Então, que que é realmente a diferença entre talvez a gestão, o mercado de vocês contra o resto, né? Porque eu sempre brinco que o luxo, né, o alto luxo, ele não tem crise, né? Porque tem muito capital envolvido e quando tem crise, normalmente essas pessoas ou esse segmento ele aproveita muitas oportunidades, né? Como é que como é que você enxerga isso? Eu acho que tudo que você descreveu e as outras, informações que a gente vai compartilhar na sequência, elas são efeito do ecossistema. Então, por exemplo, vamos pegar, eh, o nosso primeiro veículo, que foi o JC-CJ11, lançado ali em julho de 23, que tem participação, societária no Shopping Cidade Jardim, no Catarina Fashion Outlet e no CJ Shops, que tem o melhor desempenho, entre os fundos de shoppings do Brasil desde o lançamento nesse intervalo de tempo, né. Acho que muito, desse resultado positivo é fruto de uma combinação única que os investidores buscam de maneira, concomitante, que é tese de valor, tese de qualidade e tese de crescimento. Então, por exemplo, na ótica de valor, a gente sabe que o retorno futuro de um ativo ele é muito impactado pelo preço pago no momento da compra. E aí, lá em 2023, a gente adquiriu 33% do capital social do Shopping Cidade Jardim, junto ao Grupo Gazit, pagando 70% do valor patrimonial, que foi o produto que deu origem à JHSF Capital. Então, você já tinha feito um colchão de valuation que te ajudaria a navegar
por mares mais turbulentos caso houvessem e que aconteceram, certo? Porque os juros daquele momento para até o ano passado só subiram, certo? Paralelamente, qualidade. Então, nesse ambiente de juros altos e ascendentes, a alta renda e o luxo se mostraram mais resilientes. E aí você trouxe algumas métricas no que tange ao crescimento diferenciado, mas ah, se pôde constituir ainda mais altas barreiras de entrada. Os moats, que a Uhum. gente aprecia muito dos comentários do Warren Buffett, ficaram ainda mais fortes. E um deles, por exemplo, é um shopping que opera em praticamente 100% de ocupação, tá? É o maior do mercado em termos de ocupação da indústria. E o crescimento, você mencionou, então, em termos de venda dos lojistas, nos últimos 5 anos, para a gente não olhar um período curto de tempo, a gente vai falar de longo prazo, que é que todos os veículos imobiliários requerem. As vendas do Shopping Cidade Jardim, vendas médias ponderadas, a gente está falando de 27% versus 9% da indústria. E aí o NOI, que é o resultado líquido operacional distribuível dos shoppings, ele sai do Shopping Cidade Jardim, por exemplo, de 88 milhões para 190 milhões nesse intervalo de tempo de 5 anos, que também traz um crescimento médio ponderado de 21%. Então isso você não encontra em nenhum outro shopping, porque não tem nenhum outro shopping ligado a esse ecossistema. Então, é o que a gente já escutava, por exemplo, nas grandes empresas de tecnologia, quando da minha época lá de investimento em renda variável, por exemplo, do Morgan Stanley, em Amazon, em Meta e outras empresas, o network effect, os efeitos da rede, exatamente o que a gente consegue se beneficiar aqui desse ecossistema. Perfeito, muito bom. E a gente viu, né, no ano passado, a gente já teve um movimento positivo nos fundos imobiliários, segundo semestre já começou a subir, com a expectativa que a Selic vai cair. A gente teve agora os primeiros cortes, mas né, tá meio parado agora a expectativa ficou pior. Para o investidor que está no CDB, que está numa renda fixa segura com 15%, 14%, alguma coisa, né? Quais são os perfis dos investidores de vocês que aumenta ou até mantém a sua posição no fundo como o de vocês, que tem uma certa volatilidade e, de repente, no momento mais volátil, talvez se sente mais inseguro? Sim. Eh, Ainda somos uma gestora em fase de crescimento, digamos, inicial ainda. São apenas 3 anos de vida desde o crescimento, a vida do primeiro fundo, tá? Mas a gente pôde notar que os nossos investidores, eles são bastante fundamentalistas, ou seja, eles naturalmente gostam de comprar ativos baratos e aí, de novo, em alguns casos, juntar uma forte qualidade com crescimento vira uma solução quase que perfeita. Então, esses investidores acompanham o setor imobiliário e sabem que o setor imobiliário, quando a gente pegar algumas referências, por exemplo, do mercado de renda variável, da bolsa, ele já começa a ter correções negativas nos preços na perspectiva da ascensão dos juros. Então, ali, a partir de 2021, uma boa parte do setor já começou a ter uma correção de seus preços, das suas ações negociadas em bolsa. E aí, potencialmente, esse segmento atinge um platô quando da expectativa da estabilização da alta de juros, e aí começa, porventura, a antecipar um rally que aconteceu aqui, não só na JHSF3, como em outras empresas, quando da perspectiva de queda dos juros. Então, basicamente, ali, essas empresas começaram já a apresentar retornos excedentes versus o Ibovespa em 2025. E em 26, muitas delas permanecem, incluindo JHSF3. Então, acho que a gente teve o benefício de ter conosco investidores bem fundamentados no seu processo de tomada de decisão. Então, eles entraram na baixa e, porventura, em alguns veículos podem sair quando acharem que estão bem precificados, tá? Então, acho que isso que ajudou a gente se diferenciar também versus outros FIIs, é uma base de consumidores que estão sendo transformados em clientes que têm mais embasamento no conhecimento desse setor imobiliário. Perfeito. E se a gente olha para o modelo de negócio de vocês, né, o fundos imobiliários normalmente eles diversificam, no mercado como um todo, compram lajes cooperativos, compram, outros tipos de imóveis. Vocês têm uma estratégia mais focado no próprio ecossistema, como você já mencionou, né, que é ou monoativo ou uma monotese,
que você até mencionou uma vez que é uma tese puro sangue, né? Ou seja, tudo dentro da JHSF que vocês conseguem acessar com muita expertise e conseguem olhar de perto, né? O que você realmente enxerga que gera mais valor nessa estratégia? Bom, primeiro eu acho que, acima de tudo, é ter um modelo de negócios consistente. E a gente entende que tem um modelo de negócio consistente, porque o foco é especificamente em alta renda. Então a gente estrutura fundos que tenham ativos de alta qualidade nesse segmento. E aí, com relação à diversificação, por mais que a gente esteja concentrado em um segmento apenas, na ótica da renda, a gente consegue, por exemplo, no final do ano passado, transformar um veículo monoativo, que era o JCCJ11, mesmo em um ambiente macro complexo, com um monte de notícias corporativas negativas, que foi ali especificamente no terceiro e quarto trimestre, através de um follow-on de quase 800 milhões de reais, em um fundo mais diversificado com 3 ativos: os Shops da Jardim, o Catarina Fashion Outlet e o CJ Shops, que são 3 ativos incorporados pela JHSF Incorporações, 3 ativos administrados pelo time de JHSF Malls. Então, você tem um fortíssimo alinhamento de interesse e mais profundidade no conhecimento desses ativos. Então, a gente gosta de utilizar bastante palavras corretas na Uhum. nossa articulação. Então, enquanto a grande maioria é alocador em shoppings, nós somos, digamos, operadores de shoppings e estamos verticalizados. Então, acho que é uma enorme vantagem competitiva que se traduz, de alguma forma, em retornos excedentes. Sim, com E aí, certeza. só para recapitular no puro sangue, por ainda sermos jovens no que tange a quantidade de anos de existência, ainda o nosso cliente hoje pede veículos específicos, ou seja, fundo de hotéis, fundo de shoppings, fundo de incorporação, que é o que a gente fez no ano passado, nesse maior IPO da história brasileira de fundos, fundo de aeroporto, eh, potencialmente fundo de renda residencial, dado que nós temos no balanço da JHSF 72 unidades entre casas e apartamentos em São Paulo e interior de São Paulo para alugar, aluguéis de longo prazo, que porventura podem ser transformados em um veículo de investimento no futuro próximo, quando, claro, os juros estiverem mais baixos. Esse veículo, porventura, compraria um percentual da matrícula desses imóveis e esse percentual seria traduzido em renda fruto dos aluguéis pagos pelos inquilinos desses imóveis, tá? Então, naturalmente, com a evolução da nossa casa, com a performance consistente, com retorno excedente, diversificação de passível e internacionalização dos nossos investidores, a gente pode, porventura, encontrar um investidor tudo mais constante e institucional que queira nos dar um mandato para investir na alta renda barra luxo do nosso ecossistema. E aí nós, em conjunto com eles, poderíamos fazer uma alocação de ativos entre todos esses negócios aqui mencionados. Então, eu acho que é uma evolução da gestora. Nesse momento, o foco é em fundos de puro sangue, porque é como os clientes enxergam que a gente agrega valor. E aí, com a evolução do patrimônio e a consistência mencionada anteriormente, a gente pode pensar nesse mandato de luxo como um todo. Muito bom. E você já mencionou aeroportos. Como é que funciona isso? Porque vocês fizeram até uma aquisição recente da Embraer em Miami, né, de um FBO em Miami, e também tem a Catarina Aeroportos Executivos em São Paulo. Essa conexão entre São Paulo e Miami, né, qual foi a lógica através dessa estratégia e também como é que o investidor ele é remunerado através de um aeroporto? Porque normalmente os fundos imobiliários eles têm aluguéis, né, então você tem uma laje cooperativa ou de CRIs, né, de papéis. Como é que funciona essa tese? Bom, pergunta complexa, vai demorar um pouco na resposta. Vou tentar endereçar todos os pontos ao mesmo tempo. A lógica é relativamente simples. Para onde vamos agora? São as perguntas que a gente se faz recorrentemente para entender quais linhas de negócio novas nós podemos trazer aqui para o nosso ecossistema. E a resposta é: a gente vai para onde os nossos clientes estão indo, desde que consigamos manter nosso padrão de excelência e que a operação, em análise, seja economicamente viável. E, Hum, naturalmente, a combinação de aviação executiva e Miami gera um casamento perfeito. Então, se hum, você pegar, por exemplo, Brasil, na ótica de aviação executiva, ela é uma potência global. É o segundo maior mercado de ah, aviação executiva do mundo. Entre jatos, turbohélices e helicópteros, são mais de 11 mil, tá? uau, Se você pegar jatos especificamente, são mais de 1.100.
quando você pensa em frota de helicópteros, só na cidade de São Paulo você tem a maior frota do mundo. São mais de 410 helicópteros, são mais de 2.000 operações por dia, tá? Então, o mercado brasileiro, ele era carente de uma infraestrutura e uma operação que fosse conveniente, segura e, ao mesmo tempo, tivesse o toque da qualidade da JHSF. Então, o aeroporto Catarina não nasceu de um dia para a noite, tá? Do dia para a noite, perdão. Ele nasceu ao longo de 11 anos de maturação, de 2008 até 2019. Nós colocamos de pé esta obra de arte na nossa concepção para, lógico, endereçar uma super demanda reprimida que não para de crescer. Então, você uniu, mais uma vez, qualidade, valor e crescimento para fundamentar esta constituição dessa linha de negócio. E aí a junção com Miami. Por que Miami? Todo mundo está acompanhando, mas vale a gente fazer uma breve recapitulação, tá? Miami na ótica macro. Você tem um alinhamento de estrelas no que tange a parte política, você tem uma cidade de governo dos republicanos, o estado Flórida republicano e o governo republicano. Então isso facilita na parte de atuação política. Se você voltar para 2017, durante o primeiro governo do Trump, você teve corte de impostos que catalisaram migrações para Miami, especialmente migrações internas no país. E eles têm umas referências excelentes no nosso mercado de fundos, que foi a entrada, por exemplo, do Citadel, que é um dos maiores hedge funds do mundo, e do Starwood Capital também se mudando para lá. Miami se tornando muitas vezes uma nova capital dos Estados Unidos para o mercado financeiro e tecnologia. E Miami sendo, por exemplo, um dos hubs de turismo doméstico, de 21 a 23, crescimentos superiores a 13%, um dos principais mercados hoteleiros dos Estados Unidos, em termos de ocupação, e RevPAR, que é a receita por quarto ocupado. Tudo isso em conjunto facilita, na ótica macro, a sua visualização. Mas não basta isso em real estate, certo? Basta ter, ajuda a ter uma macroeconomia favorável, mas a gente sabe que a localização é crucial e o ativo tem que ser diferenciado. E a gente entende que encontrou isso em 2021, mais precisamente em agosto, quando a gente chegou ali na Collins, que é aquela artéria que conecta desde Sunny Isles até ali o Nick Beach, numa calçada que leva inúmeras pessoas ao longo do dia, numa localização rodeada por bons hotéis, mas ainda, lógico, hotéis que poderiam melhorar muito. E aí, lógico, você viu na evolução da Collins uma discrepância entre lindas mansões e uma falta de hotéis de luxo. Então, a gente acabou encontrando uma localização icônica com um ativo histórico tombado, que era o Tremont Hotel. Hotéis que, por exemplo, na década de 30 e 40, Miami era chique. Quando Sim. o Art Deco saiu lá de Paris entre Primeira e Segunda Guerra Mundial e desembarcou ali na Riviera Americana e trouxe inúmeros hotéis espetaculares como Versalhes, Marcellus, Miami Shore, Delano, Shelburne e esse Tremont. E aí nós tivemos o privilégio e, claro, a visão clínica de Zé Orion para identificar, comprar esse hotel e transformamos esse hotel num fundo de investimento no ano passado, através de um fundo de investimento internacional que faz o retrofit do produto. E aí, ao longo de 7 anos, esse investidor tem retornos de inflação americana mais 5,25, colateralizados pelo prédio, certo? Então, tem uma forte garantia por trás. E aí, no ano 7, 2032, mais especificamente em janeiro, ele tem a opção, por exemplo, de converter a sua dívida em participação acionária num cap rate pré-fixado. Então, são características que, porventura, você não consegue fazer neste montante numa instituição financeira global como as que eu trabalhei. Então, a vantagem competitiva, entre outras, de uma boutique é ter essa flexibilidade de ajustar a solução ao longo da sua construção com o perfil dos clientes, que são diferentes, por exemplo, dos clientes que entraram no fundo de shoppings, tá? Então, foi aí que a gente, de novo, juntou Miami com São Paulo e quizás a gente agora consiga fazer uma ponte aérea, fazendo analogia entre São Paulo e Rio de Janeiro, agora com São Paulo e Miami nesse terminal executivo em Opaloca. E é um destino natural dos brasileiros que tende a ficar ainda mais potente, porque Miami não vem só com o patrimônio que estava
parado ali em Nova York ou na Califórnia. Então, dados ali de 2021, 22, após a pandemia, indicam transferências de riquezas através dos seus gestores patrimoniais e private banks de mais de US$ 1 trilhão saindo de Nova York e Califórnia para Texas e Flórida. E, naturalmente, Miami se beneficia. E aí, se você pegar de novo a Collins, ela seria a versão arenosa e mais ensolarada da Rua 57 ou da Bishop Avenue de Nova York e Londres, respectivamente. Então, tudo isso para Sim, mostrar que tem muita arte por trás aí de um produto financeiro em mercado imobiliário. com certeza, com certeza. Muito legal. Mas isso foi uma estratégia mais pontual ou vocês estão olhando agora mais também para fora, de repente para a Europa, outros mercados de luxo? Como é que vocês estão enxergando isso? Tem muito espaço ainda para a gente crescer no Brasil, tá? No segmento de alta renda e luxo, pela quantidade de pessoas existentes nesse segmento em termos de, de famílias ou indivíduos específicos, mas naturalmente o mundo é muito maior. E esse nosso processo de internacionalização, ele iniciou-se em 2010, quando da nossa chegada no Uruguai, mais especificamente em Punta del Este. E ali nós fizemos um projeto de uso misto, muito semelhante do que você tem na Fazenda Boa Vista, no Complexo Boa Vista. Então, só para estabelecer aqui alguns paralelos. A Fazenda Boa Vista, ela foi conceptuada no início de 2000, mas ela começou em 2007. Iniciou-se com 12 milhões de metros quadrados, sendo 3 milhões de mata nativa, e você dividiu entre lotes e instâncias 880 matrículas, tá? E aí, dado o sucesso da Boa Vista, já inicial em 2010, ali com 3 anos de vida, mas naturalmente sendo materializado por completo ali após a pandemia, certo? Nós já pensamos em fazer esta história em um outro país, que também era um destino de brasileiros, mas mais além, de argentinos e outros latino-americanos. Então, a gente começava a expandir o nosso mercado endereçável. De novo, encontramos uma localização icônica, com a oportunidade de fazer um projeto de uso misto, que vai mais além do que a primeira ou segunda residência, vai ali com todos os amenities que uma pessoa no segmento de alta renda está buscando, que é, de novo, esporte, seja através de quadra de tênis ou campos de golfe, que é o caso, 18 buracos, seja através de spa, academia na parte de bem-estar, esse cuidado com a saúde já é algo que está no nosso DNA há mais de 2 décadas. Então, por mais que hoje seja mais padrão, isso já vem acontecendo nos nossos empreendimentos há 2 décadas. E, ao mesmo tempo, já pensando nesta evolução do Uruguai e do nosso negócio de aviação executiva, nós desenvolvemos um aeródromo dentro do Las Piedras, que tem 4,5 milhões de metros quadrados e tudo mais constante terá entre lotes e instâncias 150 famílias, tá? Então você É, vê que ele tem uma menor densidade do que o Boa Vista. E aí esse aeródromo, no futuro próximo, será transformado em aeroporto internacional executivo. Então a conveniência, de novo, a segurança e a praticidade vão ajudar esse cliente que porventura pode pousar no futuro próximo dentro do seu próprio condomínio e usufruir de Punta del Este, tá? Então, por isso, então, esse processo de internacionalização bem embasado, fundamentado e, claro, com boa perspectiva de retorno econômico, já iniciou-se há um tempo. E aí, naturalmente, com tantas atividades positivas, entregando resultado, tendo clientes felizes, nos permite, claro, sonhar maior. E aí a gente foi pensando nisso para 2021, Nova York, e não chegamos só em Nova York, que é a capital do mundo. Nós chegamos na Quinta Avenida, na frente do Central Park, entre a 62 e 63. já Tá? chegou Num com tudo hotel já, né? isso. Num hotel boutique, mantendo o nosso estilo, nosso DNA, que é a exclusividade, é o minimalismo, é o luxo silencioso, é a privacidade, tá? E é o que traduz-se, por exemplo, numa tarifa média diária que é duas vezes e meia maior do que a média da competição, que é muito forte. A gente está falando de hotéis como Metropolitan, como Mandarin Oriental, como Four Seasons, como Ritz-Carlton, entre outros, tá? Que a gente ali se posiciona comparado a eles. Então, isso foi 21, e aí, de novo, vamos abrir o Fasano Miami
no início do ano que vem. 2027 também teremos, na sequência, Londres. De novo, não é só chegar em Londres, que também é uma capital do mercado financeiro. É chegar em Londres em Mayfair, muito próximo da Berkeley Square, É, lá no 38 Hill Street. Também no Hotel Boutique, ah, no ano que vem, e Cascais também. E aí, então, aí vai evoluindo, ah, vai tendo mais, de novo, apoio de investidores institucionais, famílias que nos acompanham já há décadas, e aí anunciamos recentemente eh, Milão, que é o segundo passo após o anúncio da Sardenha. Então, é uma história muito bonita, porque além do legado da JHSF, que já é um legado de mais de 50 anos, mais especificamente 54 anos, você tem um legado do Grupo Fasano, que tudo começou em 1902, quando Vittorio Fasano saiu de Milão, na Itália, veio para São Paulo, no centro, e abriu seu primeiro restaurante, Brasserie Paulista. Então, você imaginar que uma família italiana adaptada à cultura brasileira retorna à Itália como protagonista depois de 124 anos, é muito bonito. Então, isso eu acho que são histórias e, de novo, essa é a parte mais artística da JHSF. muito legal. Então, o pipeline tá cheio então, né, tá com muitos Muito projetos cheio. aí. Muito legal. Oceano azul de É, originação, digamos assim. muito bom, muito bom. Ô Vitor, o que que você fala para um investidor, padrão que está investindo no mercado, que está olhando para os ativos? Porque vocês atuam hoje realmente num mercado muito específico, muito nichado, e esse investidor normalmente ele olha também muito para liquidez, né, então que talvez os fundos de vocês, comparando com outros players, né, é um pouquinho diferente. O que que você responde para esse investidor quando ele fica olhando para os seus produtos? Perfeito. Felizmente, a gente tem uma grade de produtos heterogênea e complementar, mas sempre focada em investimentos alternativos, tá? Então, nós Uhum, somos uma gestora focada em mercados privados, tá? Tanto na parte de private equity, quanto na parte de private credit, quanto na parte de infraestrutura e na parte de imobiliário que pode ser transvestido em private credit e private equity, tá? uhum, Se você focar, por exemplo, no fundo JCCJ11, que é um FII listado em bolsa, a gente contratou há pouco um formador de mercado para auxiliar na pulverização da base de investidores e, consequentemente, aumentar a liquidez. Claro, é um processo ainda que está no início, então, se você pegar números específicos, a negociação média diária desse veículo em abril foi de 340 mil, e você compara com o maior fundo do Brasil de shoppings, que tem 14 milhões por dia, é relativamente baixo. Mas também está falando de um fundo que tem 2 anos e meio de vida, enquanto o outro tem quase 9. Então, acho que isso vai muito também em linha com a vida da gestora. E aí, naturalmente, como a gente tem essas vantagens competitivas que eu te descrevi anteriormente, eu acho que a gente consegue diminuir esse ato no intervalo menor de tempo, tá? Então, isso uhum, seria esse investidor. Mas eu sempre gosto de falar que esse segmento ele requer visão de longo prazo. Então, naturalmente, a liquidez é uma referência para você de menor risco, só que alguns ativos requerem, de novo, mais tempo de maturação. Então, por isso que se esse investidor tiver a oportunidade de acessar veículos que não necessariamente tenham liquidez aparente na tela, mas que tem os ativos dentro da sua carteira que porventura tem bastante liquidez, que é o caso de shoppings de alta renda, como é que eu sei disso, Vitor? É só olhar na internet. A uhum, quantidade de negociações de shoppings entre os FIIs nos últimos 8 meses foi relativamente alta, mesmo num ambiente de juros de 2 dígitos, 15, 14, 25, e lógico, o Brasil ainda sendo o ambiente de maior juro real do mundo, tá? Então é bastante desafiador e houve negociação, que mostra que há demanda para ativos de alta qualidade, especialmente nesse segmento que a gente atua. uhum, perfeito. Ô Vitor, leva a gente um pouquinho mais para os bastidores, explica um pouquinho como é que é fundar uma asset, uma gestora, do zero praticamente, claro, com uma marca extremamente forte, como a JHSF, que já tem história de 50 anos, mas quais são os obstáculos nessa criação de uma gestora que talvez a maioria não sabe como é que funciona, que está por fora, né? Ótimo. Quando eu cheguei, felizmente, os alicerces eles já estavam prontos. O Augusto Martins
sócio fundador da Capital e na época CEO da JHSF Capital, e o Paulo Gonçalves, sócio fundador e hoje co-CEO comigo, já tinha montado grande parte da equipe, já tinha estabelecido grande parte dos processos, políticas de investimentos e conectado a gestora com as outras áreas de negócio e grandes instituições brasileiras como as que eu comentei anteriormente, que foram a base e a âncora daquele IPO do ano passado, gerando sinergias naturais que culminaram, claro, na criação do nosso primeiro fundo de shoppings e um patrimônio de aproximadamente 800 milhões de reais ali em julho de 23. Então, quando eu cheguei, minha função foi ajudar na comunicação interna e externa sobre a nossa proposta de valor, foi colaborar na geração de ideias de novos produtos, como, por exemplo, esse fundo que eu mencionei de Miami, tá? Expandir a rede de relacionamentos localmente, mas principalmente internacionalmente, dadas as inúmeras parcerias que eu consegui desenvolver ao longo de mais de 2 décadas com o apoio das grandes instituições financeiras que eu representei desde São Paulo, tá? Então, eu acho que o maior desafio foi e segue sendo transformar o consumidor em investidor. Por Uhum. quê? Porque, primeiro, o Brasil investe pouco e consome muito, mais explicitamente. Pega lá a quebra do PIB brasileiro na ótica da demanda. Nós consumimos, consumo da família, por volta ali de 64% do PIB e poupamos pouco, poupamos menos de 15%, tá? Então é um desafio você trabalhar com educação financeira aonde estruturalmente se consome pouco e se investe, se consome muito e investe pouco. Paralelamente, os investidores brasileiros, sem juízo de valor, tá? Apenas um diagnóstico. Eles são mais míopes do que outros investidores, especialmente os que eu tive o privilégio e a oportunidade de cuidar ao longo de 2 décadas na América Latina. São mais míopes porque, naturalmente, tem uma memória inflacionária ainda muito presente em vários lugares do nosso dia a dia, tá? E essa memória inflacionária, naturalmente, encurta o horizonte de investimento. A gente é muito imediatista. Então, acho que esse foi e continua sendo o nosso principal desafio. Se nós conseguirmos ter sucesso nesse processo educacional, especialmente dentro do nosso ecossistema, ou seja, transformando consumidores dos shoppings, os visitantes dos restaurantes e hotéis fazano, os angarados do aeroporto, os compradores de terras, apartamentos e casas dos nossos complexos e investidores, acho que a gente tem muitas chances de seguir almejando maiores destaques na subida de ranking no Brasil e no mundo em termos de gestoras de investimentos alternativos. Legal, legal. E se você fosse reescrever esses primeiros 3, quase 4 anos agora, né, na JHSF Capital, o que que você mudaria desde o dia zero, vamos dizer assim, que você aprendeu ao longo dessa temporada? Bom, se eu pudesse fazer de novo, acho que no D0 eu teria o mesmo time que eu tenho hoje, pessoas com diferentes formações acadêmicas, vieses, ruídos e informações que se complementam Uhum. e seguem com muita, mas muita fome. 2, eu aumentaria e melhoraria a comunicação com outras unidades de negócio para extrair ainda mais valor deste ecossistema incomparável e irreplicável na região. E 3, óbvio, teria me aprofundado muito mais em inteligência artificial em todas as sub-áreas de uma gestora, desde a originação, passando pela construção da carteira, por marketing, por comunicação e prospecção. Sim, legal. É um ponto bem importante agora no mercado financeiro como um todo, né, a inteligência artificial está em todo lugar. Muito bom. Então, Vitor, a gente está num ano, ainda mais complicado quase, ano eleitoral, a gente está com uma guerra andando com os Estados Unidos, a China também está aí no meio, também em negociações. Para uma gestora de luxo, e o chinês inclusive é um grande consumidor de luxo, né, seja marcas, mas também de viagens, hotéis, onde vocês atuam, como é que isso está afetando o mercado de vocês ou a gestão de vocês no dia a dia? Bom, dando um passo para trás, eu acho que o legado, uma marca, são muito maiores do que ciclos eleitorais ou mesmo até guerras. Por exemplo, como é possível que a empresa Baccarat, que é sinônimo de pureza e elegância através de cristais, tenham nascido em 1764 e ainda são protagonistas hoje, tá? Ou então a Hermès, que é referência mundial do luxo silencioso, ter nascido em 1837 e ainda seguir no topo.
Então, assim, claro, nós não somos descorrelacionados, mas somos menos impactados pela dinâmica macro local ou internacional. E assim como as empresas que eu mencionei, se a gente conseguir combinar a tradição com a evolução, a gente tem mais chance de longevidade nesse negócio, na minha humilde opinião. Muito bom, muito bom. Então, Victor, a gente já está chegando aqui no final, mas antes de tudo, eu sempre gosto de fazer 3 perguntas para cada, para cada pessoa que vem aqui no The Alpha Room, que é uma habilidade que você acha que é muito importante, seja na vida de carreira ou na vida como um todo, uma indicação de livro e, por último, um conselho para a vida que você fala para os jovens que estão travando a faculdade para jogar tênis na Europa e depois fazer carreira no mercado financeiro. Perfeito. Eu acho que, tem muitos jovens hoje que focam muito em, tecnologia, startup e acabam desmerecendo, grandes instituições, especialmente as financeiras, tá. Então eu acho que primeiro, independentemente qual seja a sua rota, seja ela como, empregado, CLT ou como empreendedor, você tem que empreender. Então eu vou trazer algumas referências para vocês, tá. Eu tive o privilégio e a oportunidade de empreender mesmo dentro de grandes instituições ao lado sempre de grandes mestres, fontes de inspiração. Por exemplo, Luiz Ribeiro e Eduardo Favrin no HSBC, em conjunto com eles e com a equipe que estava ao nosso redor, a gente conseguiu fazer, por exemplo, grandes conquistas, grandes empreendimentos. Por exemplo, chegamos a ter o maior fundo do mundo offshore aberto em renda variável brasileira, 3,2 bilhões de reais. O maior e primeiro fundo local no Chile de empresas brasileiras de small caps, ambos em 2011. Então, só para dar uma referência de tamanho, que hoje é muito difícil atingir essas cifras, mesmo se você ajustar pela inflação ou não, 3,2 bi de doll foi o patrimônio desse fundo de renda variável global de empresas de alta capitalização, do HSBC. E 320 milhões de dólares foi esse fundo de small caps no Chile. Então, acho que isso aí é a explicitação do empreendedorismo dentro de uma grande instituição. Além disso, não satisfeito com o Brasil, a gente botou o pé no México e fez o maior fundo do mundo também offshore de empresas listadas mexicanas, muito também em cima da perspectiva de mudanças estruturais no México, fruto das reformas implementadas pelo ex-presidente Henrique Peña Neto. Lembrando ali aquele Pacto por México, que é bastante também emblemático. E aí no Morgan Stanley, seja pela qualidade das estratégias, ou seja pelo ambiente favorável de juros baixos, a gente conseguiu com apenas 4 pessoas, através de lançamento de feeders de renda variável internacional, chegar a 5 bilhões de reais de patrimônio só na plataforma da XP, ou seja, 16% de market share em 2 anos e meio, a partir ali de 2020, também foi muito empreendedor na minha concepção, tá? E aí fora do Brasil também, chegando no Uruguai, desde São Paulo, porque a gente não tinha presença local, a gente fazia a comunicação com viagens. Nós tivemos por 2 anos consecutivos no segmento de wholesale, ou seja, que não é fundo de pensão, seguradora e bancos centrais ou supranacionais, estar ali no ranking número 1 de maior captação no Uruguai, fazendo tudo isso de São Paulo. Então, acho que isso é um empreendedorismo dentro de grandes instituições, tá? É. E aí, naturalmente, através da nossa conversa aqui dos últimos 40 minutos, a gente já viu o que se pode ser feito como sócio, como empreendedor fora de grandes instituições financeiras, tá? Uhum, Então, eu acho que se eu puder trazer uma sugestão para empreendedores ou para pessoas que ainda estão como empregados, é a capacidade de se reinventar e não transformar processos em dogmas, tá? Acho que isso é uhum, o mais importante. E aí, algumas inspirações também que a gente tem para utilizar, lógico, a educação financeira é se basear em livros relacionados. uhum. Então, pudesse dividir para as pessoas que estão começando a carreira hoje, eu acho que um livro que me ensinou bastante, infelizmente não tive oportunidade de acessá-lo quando do começo, fui pegar há mais ou menos 3 anos, foi a Psicologia do Dinheiro, de Morgan Housel, que ele explora como as emoções e as crenças influenciam as nossas decisões financeiras, através de aproximadamente umas 19 histórias, e que Uhum. mostra que o sucesso financeiro não é sobre inteligência, mas sobre comportamento, tá?
E uma outra que eu tive a oportunidade de me debruçar algumas vezes mais recentemente, isso aí seria mais para quem está no meio da carreira, que é o nosso caso, seria o Crazy Busy do Edward Hallowell, e aí um merchan que não é remunerado, né. Então o pessoal eu tenho uma frase que é um quote ali do livro que é: "Busy, fast, wired, going who knows where. Welcome to the attentional depth world". Então, que é basicamente isso, o mundo hoje com tanta informação, especialmente com essa extensão do braço que é o telefone celular, acaba ficando fritado na informação e não consegue tomar um processo, não consegue ter um processo de tomar decisão bem fundamentado, organizado. Então é você conseguir fazer esses resets mentais recorrentes para voltar ao seu estado, mais racional possível na decisão, né. Então seriam esses 2. Muito legal, muito obrigado. Ô Vitor, foi um prazer, viu? Que história fantástica, assim, parabéns pelo sucesso aí, vai, com certeza vai crescer bastante ainda. Quando vocês tiverem planos para a Alemanha, me chamem, aí eu já faço a tradução para todo mundo. Mas Seria ótimo, tem bastante mercado lá também para explorar. Então, com pessoal, certeza. por favor, dá uma olhada no site também da JHS Capital para quem quer investir, para quem quer saber mais. O Vitor também à disposição para novas informações. Não esquece, por favor, de se inscrever também no canal, dar o seu like para esse episódio e até a próxima.